Queridos e queridas, mais uma vez, estamos aqui para dar continuidade à nossa reflexão bíblica no livro de Jonas, que tem como tema principal quando as respostas não são as respostas. Quando as respostas não são as respostas. Ou seja, ontem nós explicamos que aqueles homens que estavam naquela embarcação, navegando até Tarsis, enfrentavam uma grande tempestade. E enquanto a tempestade se evidenciava, eles então buscavam de alguma forma respostas, compreensão para tudo aquilo que estava acontecendo. Mas nenhuma das possíveis respostas eram de fato as respostas que eles precisavam para saber o porquê estavam enfrentando aquela grande tempestade. E nos dias de hoje não é diferente. Estamos no meio de uma tempestade chamada pandemia. E nessa tempestade buscamos respostas. Buscamos que alguém nos dê a orientação, a direção e nos diga quem de fato está dando informações corretas, o que de fato precisamos fazer. Aos que se perguntam, usar máscara é bom ou é ruim? Não usar é bom ou é ruim? Fazer tratamento precoce é bom ou não? Está aprovado ou não? E outros mais, já me perguntaram, é para tomar a vacina ou não tomar? Lockdown resolve ou não resolve? Já demos a nossa opinião aqui. Enfim, hoje as pessoas estão buscando respostas. Inúmeras respostas e não encontram as respostas que de fato necessitam. E ontem nós concluímos falando sobre a soberania de Deus, falando como Deus despertou Jonas através do mestre do navio. E hoje nós vamos voltar novamente ao versículo 7, só que nós vamos dar ênfase à parte C do versículo 7 do capítulo 1 do livro do profeta Jonas. Olha o que diz o texto. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. Veja bem, eles estão lançando sorte para saber por que a tempestade e todo aquele mal está acontecendo. Não é diferente nos dias de hoje. As pessoas querem saber por que o coronavírus, a Covid-19, a pandemia está acontecendo. Então, será que nós vamos compreender através do livro de Jonas? Será que teremos respostas? Será que as respostas que estão aqui serão de fato as respostas que precisamos para esses dias? Então vamos lá. Para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, né? E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. E a sorte caiu sobre Jonas. Glória ao nome de Jesus. Nesse segundo momento em que nós estamos aqui para refletir, a segunda parte dessa reflexão, quando as respostas não são respostas, a primeira, para quem não esteve presente, nós falamos na primeira sobre o cenário que cercava aquele momento, ou seja, o cenário em que estavam envolvidos aquelas pessoas, o cenário que suscitou a busca pelas respostas. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte ponto, vamos refletir na seguinte proposta: conhecendo a origem do problema antes de encontrar a solução. Vocês vão observar que esses homens aqui, primeiro, eles querem saber qual é a origem daquele problema. E uma vez encontrada a origem do problema, a fonte do problema, consequentemente poderão caminhar para uma solução. Nos dias de hoje também precisamos disso. Encontrar a origem, e isso só é possível em Deus. Sabendo por que tudo isso, uma vez encontrando a causa, a razão, a origem deste problema que nós enfrentamos, no caso a pandemia, então começaremos a encontrar as possíveis soluções para o problema. É claro que se nós tivéssemos que sintetizar logo de cara qual é a solução para tudo isso, você está vendo aí a convocação para o jejum, a convocação para a oração, a convocação para se voltarem a Deus, mas não é isso que está acontecendo. Poucas são as pessoas que de fato estão se voltando para Ele. A grande maioria está inerte, insensível nesse tempo de pandemia. Mas vamos lá.
procurando a origem, a causa do problema, para depois encontrar uma solução. Observe que no momento em que os marinheiros, depois de empreenderem várias tentativas de contornarem um pouco mais a situação daquela tempestade, e você se lembra, se você acompanhou o primeiro vídeo, que eles clamaram aos seus deuses, que eles pediram para que os seus deuses o livrassem, cada um tinha o seu deus, eram muitos religiosos. Depois começaram a jogar fora as cargas, certamente coisas valiosas foram lançadas ao mar para ver se aliviava o peso do navio, porque o navio estava para se quebrar. E como nada disso estava adiantando, agora eles se unem, cada um ao seu companheiro, como diz o versículo 7, eles se ajuntam e eles têm uma ideia, uma proposta que era uma prática costumeira daquele tempo. No Antigo Testamento se usava muito isso, que era o lançar sortes. E talvez você me pergunte, pastor Max, o que era lançar sortes? Era uma espécie de cara ou coroa. Já brincou na sua infância de zerinho ou um? Já brincou de par ou ímpar? Aquele momento eles estavam se reunindo para tentar uma espécie de sorteio, a fim de que por meio deste sorteio eles compreendessem a vontade de Deus. Alguns dizem que eram feitos com flechas coloridas, outros dizem que se colocava o nome das pessoas que estavam naquele lugar em pedras. Talvez seja esse o caso de Jonas, porque ele foi chamado para junto de todos aqueles homens, e certamente cada um colocou o seu nome sobre uma pedra, e aí eles colocam dentro de uma sacola, e alguém vai lá e tira o nome que for sorteado, então aquela pessoa terá que trazer as respostas que eles necessitam, né? E a Bíblia diz que eles chamaram Jonas depois de despertá-lo, se reuniram ali e lançaram sortes, fizeram aquele sorteio, para saber por causa de quem ou por causa do que todo aquele mal estava acontecendo. E parece-me que por ironia do destino, talvez seria essa a frase a ser usada, mas por incrível que pareça, quando eles lançam sorte, que tiram ali o indicativo, ou a pedrinha, ou a fita com a cor correspondente, ou a forma que eles estão usando, quando eles tiram ali o nome, justamente a sorte vai cair sobre Jonas. Coincidência? Não. Providência? Sim. Ou por que não dizer cristocidência? Quando as sortes caem sobre Jonas, não é apenas pelo fato de ele, como a gente conhece a história, não é apenas pelo fato de ele ser o culpado, ele ser a razão de toda aquela tempestade estar acontecendo. Não é só por isso que a sorte cai sobre Jonas. Pelo contrário, sabe por que a sorte caiu sobre Jonas? Principalmente porque Jonas vai se identificar quem ele é naquela embarcação. Porque depois que a sorte cai sobre eles, olha só as perguntas que eles vão fazer para Jonas. Eles olham para Jonas e disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? É a primeira coisa que eles querem saber. Todos querem essa resposta. Por que tudo isso está acontecendo? Nos dias atuais não é diferente. Alguém já lhe perguntou, algum descrente ou mesmo crente, por que a pandemia está acontecendo? Que resposta você deu? Você soube responder? Você teve uma resposta plausível, coerente? Mas há uma segunda pergunta. A segunda pergunta é essa: que ocupação é a tua? Qual o teu ofício? Com que você se ocupa? Eu estava meditando aqui nessa expressão, que ocupação é a tua, e quando a gente vai para os originais, no caso o hebraico, também aqui traz a ideia de alguém envolvido com alguma espécie de religião. Então eles estão perguntando: com que religião você se ocupa? De que forma religiosa você está envolvido? Então eles estão procurando para Jonas qual é o seu ofício. Mas tem mais uma pergunta. E eles dizem assim, ó: de onde tu vens? Por que você chegou até aqui? Você está vindo da onde? Como é que você conseguiu encontrar esse barco?
Como é que você conseguiu chegar até aqui? Da onde você está vindo? De que lugar você vem? E essa pergunta, ela inclusive poderia servir para responder por que a situação estava acontecendo, porque dependendo de onde Jonas estava vindo, ele poderia estar trazendo consigo alguma espécie de maldição, alguma espécie de problema. E aí tem mais uma pergunta, é a última, aliás, a penúltima pergunta. Qual é a tua terra? Ou seja, onde é o teu lugar de residência? Uma vez informado o lugar de residência, podia-se também definir se da onde ele vem, qual a terra que ele mora, se lá tem alguma prática religiosa que pode aderir-se ou trazer algum tipo de maldição para bordo daquela navegação. E por fim, eles vão fazer uma pergunta interessante. De que povo és tu? A que povo tu pertence? Ora, são várias nações, cada nação se curvando diante de um Deus, e eles queriam saber a que povo Jonas pertencia. E agora, olha as respostas do profeta. E disse Jonas: eu sou hebreu, faço parte do povo da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão, nosso pai. Eu sou hebreu. Agora eu também temo ao Senhor, o Deus dos céus, o que fez o mar, onde está acontecendo a tempestade, e a terra seca. Percebeu que Jonas não conecta a sua resposta intimamente às perguntas que lhe são feitas? Por exemplo, por que esse mal nos veio? Ele vai responder depois, mas de começo ele não responde. Que ocupação é a tua? Ele também não responde. Da onde tu vens? Ele também não responde. Qual é a tua terra? Ele também não responde. De que povo tu és? Ele também não responde. Mas era o suficiente Jonas responder: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Eis aqui a razão do porquê a sorte caiu sobre Jonas. Ele nem precisa responder às demais perguntas dos homens. Bastou ele dizer que era hebreu e que temia o Deus dos céus, e já foi suficiente para começar-se a trilhar um caminho para a solução do problema. Porque Jonas vai dizer claramente: eu conheço Deus que está produzindo essa tempestade. Eu sei por que essa tempestade está acontecendo. Eu sirvo o Deus que fez o mar, que está agitado agora, e fez a terra seca, na qual todos nós estamos desejosos de chegar, antes que esse barco se quebre ou antes que ele afunde. Jonas declara conhecer, e de fato conhecia o Todo-Poderoso. Eis a razão porque a sorte caiu sobre ele. Porque Jonas era o único naquele barco que de fato podia dar as respostas que aqueles homens necessitavam. Jonas era o único que tinha conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, do Deus de José, do Deus de Moisés. Era o único que conhecia por ter relacionamento, intimidade e por ser um profeta do Senhor. Portanto, as respostas estavam na boca de Jonas. Jonas sabia sim da resposta aos homens que enfrentavam aquela tempestade. Permita-me dizer algo que para muitas pessoas pode soar como um motivo para desdém, como motivo para achar que nós estamos querendo nos achar demais ou achar que somos alguma coisa superior. Já quero deixar bem claro, até os crentes, todos somos iguais. Todos. Não há ninguém maior e nem melhor do que outras pessoas. No entanto, uma vez que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Deus por meio da salvação que é em Cristo Jesus, após ter se arrependido dos seus pecados, confessando-os para perdão. Uma vez que você começa a ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e toma conhecimento de quem é Deus, da sua vontade
e do seu plano perfeito, uma vez que tudo isso ocorre, tudo isso acontece, escute bem o que eu vou lhe dizer, você passa a ser responsável por dar respostas àqueles que não têm conhecimento da verdade. É isso mesmo. Você passa a ser responsável por conduzir as pessoas à presença de Deus. Passa a ser responsável a conduzir primeiramente a sua casa, os seus filhos, a sua família para o caminho da salvação. Você passa a ser agora o orientador de pessoas, por quê? Porque você recebeu luz, você foi liberto das trevas, você teve conhecimento de Deus e agora é você quem vai conduzir outras pessoas à presença de Deus. É por isso que a sorte vai cair sobre Jonas, porque outros não poderiam dar as respostas que aqueles homens necessitavam. Vamos trazer isso para o tempo de hoje? Para os dias que nós estamos vivendo? Escute bem, talvez, e jamais vamos desmerecer, jamais vamos ignorar os que estudaram, os cientistas, os infectologistas, os médicos, os profissionais da saúde, as autoridades, não vamos desrespeitá-las jamais. A Bíblia nos ensina a respeitá-las e a honrá-las. No entanto, perceba que todos estes parecem estar sem resposta. Todos estes, cada um dar a sua opinião. E parece-nos que nenhuma é plausível ou contundente a ponto de entendermos que aquele é o caminho ou a direção a ser tomada. Mas na boca, no coração, na mente do menor servo de Deus, há uma resposta para tudo isso que estamos vivendo. Se ele leu a Bíblia, se ele tem relacionamento com Deus, a hora que você senta na frente deste servo, desta serva de Deus, ele vai saber sim, lhe dar um direcionamento, lhe mostrar um caminho que lhe proporcione solução de problemas ou de tempestades da vida. E veja bem, muitas vezes as soluções do problema pode não ser uma solução para o aqui e agora, mas a solução pode alcançar o futuro. E daqui a pouco eu explico melhor isso. Jonas agora vai ser abordado por aqueles homens, porque naquela embarcação ele é o único. Talvez lá na tua empresa você seja o único. Talvez dentro da tua casa você seja o único crente. Talvez da sua vizinhança, nas casas ao lado, você seja o único. E é de você que as pessoas estão esperando orações, intercessões, jejum, palavra de Deus, respostas, para que elas possam ter conforto, esperança e crerem que o amanhã será bem melhor. É triste e lamentável que neste momento em que homens e mulheres de Deus, cristãos, deveriam se levantar e se posicionar para trazer as respostas que os homens precisam, é lamentável saber que hoje muitos não têm essas respostas para dar ou para atribuir às pessoas que estão necessitadas de respostas. Deixa eu dizer algo importante para você dentro desse contexto. Deus quer usar a sua vida. Para as pessoas que estão desesperadas, angustiadas, querendo saber que rumo, que caminho tomar, Deus quer usar você para dar resposta àqueles que necessitam. Para dar respostas àqueles que precisam. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Que você é portador de respostas ao mundo em desespero? Que você pode sim transmitir aos homens uma orientação para que eles escapem não só do mal presente, mas do mal futuro? Porque o problema agora não é morrer, o problema é morrer sem salvação, o problema é morrer sem perdão, o problema é morrer sem estar preparado, o problema é partir desta terra e ir prestar contas com Deus sem estar pronto para assim fazê-lo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Agora deixa eu falar aqui
diretamente para os crentes. Se você é crente, é servo de Deus, se prepare para ouvir o que você vai ouvir aqui agora, porque além de ser lindo, é sobrenatural e só você pode acreditar. O ímpio lá fora não vai acreditar nisso, mas você precisa acreditar. Você sabia que com você está o potencial e a capacidade de livrar almas do inferno, assim como a sua foi livrada? Você sabia que através de você pessoas podem ser conduzidas ao céu? Você sabia que talvez ninguém te dê oportunidade num púlpito, talvez você nunca pegou no microfone para pregar, para cantar, talvez você nunca teve uma oportunidade, mas você, através de você, alguém pode ser liberto das trevas, sair do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Se você não acredita nisso, passe a acreditar hoje, porque uma vez acreditando, você se levantará para evangelizar e fazer a obra de Deus. O crente mais falto, mais falho, mais fraco. Talvez você diga, eu só consigo dar trabalho, mas escute, você tem uma palavra que pode fazer o homem escapar da condenação eterna e do inferno. Um simples Jesus te ama e quer te salvar, pode tirar alguém da lama, do buraco, da morte, da destruição e das trevas. E essa palavra está na sua boca. É por isso que os outros homens não vão se ocupar com o evangelho. Os políticos vão se ocupar com políticas. Os empresários vão se ocupar com as suas empresas. Os youtubers vão se ocupar com seus vídeos. Aqueles que querem mídia vão se ocupar com a sua imagem, mas o salvo vai se ocupar com a palavra de salvação, com a boa semente que o semeador saiu a semear, e saindo a semear, as sementes caíram à beira do caminho, caíram em solo rochoso, caíram entre os espinhos, mas também caíram na boa terra. Glória seja o nome de Jesus. É hora de semearmos a boa semente. E esta semente, o próprio Cristo disse, a semente é a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia em casa? Você conhece algum versículo da Bíblia? Você sabe citar João 14,6? Você sabe citar João 3,16? Você sabe citar Atos 16,31? Então pronto, com essas palavras você pode trazer salvação à vida de muitas pessoas. Muitas pessoas podem ser alcançadas. É por isso que Jonas foi escolhido em sortes, porque com ele estava a palavra de livramento, com ele estava a palavra de salvação, com ele estava a solução do problema. Eu quero agora declarar uma palavra profética. Eu sei que é o Espírito que vai falar mais ainda na minha boca agora. Deus pode levantar você que está me ouvindo, mais simples cristão, para dar respostas a quem está desesperado. Seja guiado por Deus, seja dirigido por Deus, seja tomado pela unção de Deus, para no abrir da sua boca ter uma palavra que livre alguém do inferno, da morte, do desespero, e ele possa ser direcionado ao caminho da verdade, ao caminho da salvação. Pastor, o senhor falou tudo isso, agora o senhor tem que provar. E vou provar, meu filho, vou provar com isso aqui, com Bíblia. Vamos provar que um salvo, alguém que se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, entregou sua vida a Ele para servir a Deus, recebeu o Espírito Santo e agora lê a palavra de Deus com temor e reverência, e mesmo que seja cercado de falhas, está ali na presença de Deus. Essa pessoa agora é portadora de palavras de salvação. Eu vou começar fazendo uma conjectura de um texto. Isaías capítulo 12, versículo 3. Em Isaías 12:3 está escrito assim: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Escreve aí para mim, Celiomar, escreve aí, Anderson, fontes da salvação. Fontes no plural. Isaías 12 é um cântico de restauração. Isaías 12 era um louvor entoado, e alguns dizem que quando se fazia a festa dos tabernáculos, o povo ia até as fontes e voltava cantando Isaías 12, que era um cântico de restauração, porque depois de tudo que o povo havia feito, pecado contra Deus, eles haveriam de cantar novamente e serem
restaurados. Obrigado, Eduardo. Fontes da salvação. A primeira vez que eu me deparei com esse texto, ainda bem novo convertido, eu pensei o seguinte: bem, nos anos em que eu estou na igreja, até onde eu me entendo, a única fonte singular, a única fonte de salvação é Jesus Cristo. Só Ele pode salvar, não há outro Salvador. A Bíblia diz em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus produz salvação. E me chamou a atenção o fato de que uma profecia no livro de Isaías, conhecido como profeta messiânico, se referia a fontes de salvação. Fontes no plural, exceto que no contexto a palavra salvação poderia ter outra tonalidade. Mas apliquemos a ideia de livramento, a ideia de que seja a salvação que nós desejamos. E agora, queridos, a Bíblia diz que Isaías profetiza sobre algumas fontes de salvação. Fui saber se era erro de tradução, não era. Fui ver se estava em singular e outras traduções não estava. Todas as Bíblias trazem a palavra fonte no plural. Fontes da salvação. E aí, quando você recorre aos livros, às pesquisas e não encontra, você vai fazer o quê? Aquilo que é uma máxima de todo estudante da Bíblia. A Bíblia responde às perguntas da própria Bíblia. A que fontes o profeta estava se referindo? Ora, pasmem, senhores e senhoras. Quando o profeta fala de fontes de salvação, além dele estar profetizando algo para o seu tempo, ele estava apontando para o futuro, e este futuro é agora. As fontes às quais o profeta está se referindo somos eu e você. Se eu estivesse no templo agora, eu dizia, vai um glória a Deus aí, mas como eu estou aqui numa live no Facebook, dá para escrever um glória a Deus, um aleluia aí? Porque eu vou repetir. Se alguém quiser escrever, escreva. As fontes da salvação são todos os salvos em Cristo Jesus. Eu e você, cada crente é uma fonte de Deus na terra. Prova, pastor Max? Vou provar sim. Você se lembra de João capítulo 4, versículos 13 e 14? Quando Jesus está na cidade de Sicar, junto ao poço que ficava próximo à aldeia dos samaritanos, dialogando com uma mulher samaritana, pede àquela mulher água para beber. E aquela mulher diz, como sendo tu judeu, me pede a mim de beber que sou samaritana. E Jesus disse, mulher, se tu conheceras quem é que te pede, tu lhe pediria e ele te daria água viva. E ela pergunta, Senhor, tu não tens corda, o poço é fundo, aonde terias tu água viva? Olha o que Jesus vai dizer, e se tu está conectado com a videira, pega e adora e sente a presença de Deus. Jesus diz, mulher, quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vou repetir para você não se fazer desentendido. Jesus prometeu que quem beber da água da vida, a água que é pela palavra, a água que é pelo Espírito, ele nunca mais vai ter sede. Pelo contrário, ele vai se tornar uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, de dentro de nós jorrarão palavras de vida eterna. Palavras de salvação, que são as palavras que você está ouvindo agora e bebendo da fonte inesgotável, que é a palavra de Deus. Além desse texto, vamos também para João capítulo 7, versículo 37. Quando no último dia da festa, o grande dia, Jesus se levanta e ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Glória ao nome de Jesus. Primeiro, Jesus diz que quem bebe da água se tornará uma fonte.
Agora Jesus diz: quem crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa eu dar um testemunho disso na prática, mas é na prática mesmo. Se você já teve a oportunidade e o privilégio de evangelizar alguém, ou de falar do amor de Deus para alguém, você já teve essa experiência que Jesus menciona na prática. Quando nós encontramos com alguém no aeroporto, num ponto de ônibus, numa rodoviária, num estabelecimento, e começamos a pregar para essa pessoa, parece-nos que as primeiras palavras são sem sentido para aquela pessoa, mas de repente Deus começa a guiar a nossa boca, e enquanto nós falamos, em dado momento, de dentro de nós sai uma palavra que vai diferente ao coração da pessoa que está sendo evangelizada. Algumas chegam até chorar, algumas chegam até estremecer, sabe por quê? Porque enquanto você falava, Deus fez a fonte jorrar água viva. Oh, eu sinto graça e autoridade para profetizar. Você será uma fonte jorrando vida para a glória de Deus. Deus vai te usar no abrir da tua boca quando estiveres evangelizando, pregando e cantando, e neste momento vai jorrar água viva, água da vida, vai jorrar palavra de vida para alcançar as pessoas e trazer transformação para a vida delas. Eu creio. Se você crê, dê glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quer mais uma prova? Apocalipse 22:17, o Espírito e a esposa dizem: vem. Aquele que crê, venha. Quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Esta fonte é Jesus Cristo. Esta água é o Espírito Santo, é a palavra, é aquilo que sacia a sede espiritual dos homens. Assim como você tem sede para beber água, a sua alma tem uma sede espiritual que não é saciada pelos jogos, nem pela internet, pelo celular, pela Netflix ou por qualquer outro recurso do tempo presente. A sede da sua alma só será saciada quando Cristo, a fonte suprema de águas vivas, for até você e saciar a tua sede. E Ele pode fazer isso através de um crente salvo, de um crente humilde que vai pregar o evangelho puro, verdadeiro, simples, sem barganha, sem mentira, sem engano, sem arrudeios, sem ludibriar os homens, mas o evangelho verdadeiro, e quando é pregado, ele jorra como fonte de águas vivas. Voltando a Jonas, é por isso que ele foi o escolhido quando lançaram sortes, porque ele era o único que podia dar resposta àqueles homens que precisavam. Agora, quando eu falo de que nós podemos dar resposta às pessoas ou conduzi-las à salvação, não tem apenas o seu lado glorioso de ser, o seu lado honroso e privilegioso, não. Tem o seu lado também de peso de responsabilidade, tem o seu lado de prestação de contas. E eu vou ler um texto para você e a partir desse texto nós vamos refletir isso. Você está com a Bíblia aí? Tiago capítulo 5. Isto aqui vai provar tanto o fato de que você pode sim ser o condutor da salvação a alguém, você pode sim levar alguém ao arrependimento e à salvação, como também nos mostrará a partir dele o peso de responsabilidade de quem é salvo e de quem tem a palavra de Deus na sua vida. Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20 está escrito assim: irmãos, se alguém dentre vocês se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu preciso ler isso aqui de novo. Tiago 5, versículos 19 e 20. Irmãos, se alguém dentre vocês se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e ainda cobrirá uma multidão de pecados. Eu fico impactado com esse texto,
Porque Tiago, após ensinar sobre a eficácia da oração, sobre o perdão aos enfermos que reconheciam estar doentes por conta de ações pecaminosas, pois o pecado é a origem de todos os males sobre a face da terra, agora Tiago vai advertir os seus contemporâneos da importância de olhar para alguém que se desviou da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, e reconduzi-lo, convertê-lo, fazer ele dar meia volta do seu caminho errado. Se isso acontecer através de você, diz a Bíblia que você salvará da morte um pecador. Peraí, salvar da morte assim como? Se muitas pessoas estão morrendo, inclusive crentes. Para você que não sabe, a Bíblia menciona pelo menos 3 tipos de morte. A morte física, que é a ausência do espírito de vida deste corpo, desta matéria. Quando o corpo volta ao pó e o espírito vai para o lugar intermediário de repouso, de descanso, dependendo de como a pessoa partiu, de como ela morreu. Temos também a morte espiritual, de acordo com Efésios capítulo 2. Antes de conhecer a Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem não vive com Deus, quem não anda com Ele, quem não segue a sua palavra, quem não tem vida espiritual, está morto. Está vivo fisicamente, mas morto espiritualmente. Foi isso que Deus disse para a igreja de Esmirna, através de seu Filho Jesus Cristo. Dizendo que aquela igreja tinha o nome de que vive, mas estava morta. Isso Deus denunciou na carta, em uma das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E o terceiro tipo de morte é a chamada morte eterna. Sabe qual é a morte eterna? A separação eterna de Deus. Uma vez lançados na morte eterna, os homens nunca mais poderão se conectar novamente a Deus. Por isso que você precisa de salvação urgente. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Então quando Tiago diz, olha, quem fazer alguém se converter, está livrando a sua alma da morte. De que morte? Da morte eterna e da morte espiritual, porque essa pessoa ainda pode passar pela morte física, só não passará se participar do arrebatamento. Então, quando a gente traz alguém para a salvação, quando alguém é encontrado por Jesus por meio da evangelização que nós fazemos, essa pessoa escapa da morte espiritual e da morte eterna. E aqui uma boa notícia para você pular, gritar, dar um glória a Deus na sua casa. Você já escapou da morte espiritual e também está escapando da morte eterna. É só perseverar na presença do dono da vida, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Tiago está dizendo, nós temos a responsabilidade de que quando vermos alguém se desviando da verdade, alguém indo para longe de Deus, de avisá-los, e isso me remete a um texto com o qual encerro a minha reflexão desta noite. Porque a minha reflexão desta noite, ela vai ser conduzida a essa proposta da responsabilidade de nós avisarmos e mostrarmos para as pessoas qual é a origem de todos os problemas. Lá em Ezequiel capítulo 3, a partir do versículo 16, o profeta ouve Deus dizer assim, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu ouvirás da minha parte as palavras e os avisarás. Quando eu disser ao ímpio, certamente que ele morrerá, e tu não o avisares, este ímpio morrerá no seu pecado, porque não foi avisado. Mas da tua mão eu vou requerer o sangue do ímpio, do descrente. Por semelhante modo, quando o justo se desviar da verdade, as justiças que praticou não serão mais lembradas. Mas se eu te disser, avise o justo que se desviou, e tu não o avisares, e ele morrer na sua iniquidade, aquele justo perecerá, mas das tuas mãos eu vou requerer o sangue dele. Está vendo o tamanho da nossa responsabilidade? É urgente termos que pregar para as pessoas. Quer elas aceitem ou não,
Quer elas ouçam ou deixem de ouvir, temos que usar Facebook, temos que usar o nosso carro, temos que usar tudo, nosso status, tudo. A gente sabe compartilhar piadas, vídeos engraçados, tantas outras coisas. Usa os teus status, os teus stories, o teu Facebook para dizer algo para alguém, para proclamar a salvação. Pergunte se a pessoa conhece Jesus e conhece o plano perfeito da salvação, porque se essas pessoas morrem sem nós as avisarmos, elas vão para o juízo, e nós também, para que possamos prestar contas do sangue dessas pessoas. Há alguém que Deus mandou você falar e você não foi? Corra, antes que seja tarde demais e aquela pessoa morra no pecado. Mas no mesmo texto de Ezequiel está escrito: mas quando eu disser ao perverso que ele vai morrer, e eu te disser, avisa ele, e tu avisares, tu livraste a tua alma. Mas se aquele perverso não se converter, ele vai morrer no seu pecado, porém tu não terás mais que prestar contas comigo. E da mesma forma, se você avisar o justo. Agora, se tanto o perverso quanto o justo se converter depois de você ter avisado, livraste do inferno, da morte, uma alma, e ainda cobriste multidão de pecados. Privilégio e responsabilidade. Ser uma fonte de Deus para dar respostas ao mundo em desesperos. Vamos caminhar para o final? Veja bem, Jonas vai surgir naquela ocasião como portador da resposta, da causa. E eu vou encerrar apenas lendo o texto, deixando você com um gostinho de quero mais, porque amanhã no encerramento nós vamos estudar sobre respostas de Jonas, respostas em Jonas e respostas a partir de Jonas. Vai ser quente, vai ser maravilhoso. Quando ele diz que é hebreu e teme ao Senhor, os homens então se chegam com grande temor e disseram: ó Jonas, por que fizeste tu isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença de Deus, porque ele tinha declarado. Irmão, olha que coisa tremenda. Bastou Jonas dizer, isso aqui me emociona. Bastou Jonas dizer: eu sou hebreu, sou crente, temo ao Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Os homens botaram a mão na cabeça e disseram: Jonas, por que você fez isso conosco, Jonas? Jonas, por que você trouxe esse mal sobre nós? Jonas, você não sabe que fugir do Deus de Israel gera consequências para você e para quem está à sua volta? Jonas, você não sabe que desobedecer a Deus paga o preço desobediente e quem está perto do desobediente? Jonas, você não sabe que quando nós lutamos contra Deus e deixamos de cumprir a sua vontade, nós vamos ter que prestar contas e alguém que está conosco também haverá de prestar? Meus irmãos, eu não posso fugir da verdade, mas quero dizer: cuidado ao desobedecer a Deus. Cuidado ao se desviar. Cuidado ao dar as costas para Deus e se envolver com outras coisas. Sabe por quê? Porque quando alguém está em desobediência com Deus, sofre ele e sofre quem estiver perto. Sofre ele e sofre a família. Paga o preço ele, a esposa e os filhos. Ela, o esposo e os filhos. Ele e os pais pagam preço por sua desobediência. Nesse caso aqui, o desobediente estava enfrentando uma tempestade. E ia morrer ele e todos aqueles que estavam à sua volta. Se tem uma mensagem para você, tenho. Se quer ouvir Deus falar, ouça. Volta para a presença dele rápido. Obedece a ele enquanto é tempo. Quer que tua família não pague mais preço? Quer ver as coisas voltarem para o lugar? Quer ver as portas se abrirem? Volta para o centro da vontade de Deus e a tempestade vai se acalmar. Agora o meu recado é para a humanidade inteira. Ou nós nos colocamos aos pés de Jesus, ou nos curvamos ao Deus Todo-Poderoso, ou nos rendemos ao Senhor que fez os céus e a terra, ou pandemia vai durar ainda muito tempo e ainda vai matar muita gente. Eu não posso fugir da verdade. Esse é o maior remédio para esse momento.
Essa é a única solução e escape. É curvar-se ao Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão, nos ajuda, Senhor, a te servir e a te temer, porque tu nos criaste. E quando a humanidade se curvar, quando a humanidade deixar de medir forças com Deus, ela verá Deus abrindo os céus, enviando um poder sobrenatural, e este vírus será aniquilado. Deus é todo poderoso para aniquilar esse vírus, porque Ele é Senhor dos céus e da terra, e o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Que presença de Deus, que manifestação da glória, que presença neste quarto, nesta casa, neste bairro. É a presença do Deus que resolve problemas. Ele é um Deus grande, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jonas disse: eu temo ao Senhor, os homens colocaram a mão na cabeça. Já sabemos o porquê da tempestade. Já sabemos porque tudo está acontecendo. Já sabemos porque que o barco quase se quebra. Já sabemos porque quase a gente morre. Já sabemos porque os prejuízos estão acontecendo. É o Deus que está sentado no trono, que está mostrando para os homens que quem manda é Ele, quem coordena é Ele, quem sustenta é Ele, quem mata é Ele, quem faz viver é Ele, quem dá a vida é Ele, quem tira a vida é Ele, quem ressuscita é Ele, quem faz respirar é Ele, quem tira o oxigênio é Ele. Ele é Deus, é dono de tudo e é Senhor dos céus e da terra. E há um detalhe: pode até ser que alguém se diga ateu, espírita ou qualquer outra religião e não acredite nisso agora, mas vai chegar o dia que você vai ter que acreditar. Vai chegar o dia da prestação de contas, e aí cumprir-se-á Filipenses 2, versículo de número 5 em diante, que diz que depois que Jesus Cristo assumiu a forma humana, foi obediente até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um reconhecimento futuro, mas pode haver um reconhecimento agora. Eu já reconheço agora. Eu posso abrir a minha boca e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. Ele é o Senhor que provê todas as coisas, que guarda, que cura. Então, meu querido e querida, Jonas foi escolhido porque ele teria a resposta certa para dar para aqueles homens. Ele não precisou falar muito, só precisou dizer que é crente. Gente, isso acontece na prática nos dias de hoje. Alguém que está desesperado, alguém que está angustiado, alguém que está com problema, sabe quem ele procura? Uma igreja para alguém orar, um crente para orar, alguém para ir na casa dele visitar. Sabe por quê? Porque pode até rejeitar aí numa igreja, pode até não querer entrar, independente da denominação, mas quando a coisa aperta, todo mundo sabe gritar por Deus. Todo mundo sabe pedir oração. Percebeu como nesse tempo os pedidos de oração aumentaram? Percebeu como todo mundo agora quer orar? Como todo mundo agora quer buscar? Haviam aqueles que já faziam isso antes. Já havia um povo que orava antes, que se humilhava a Deus antes, que clamava a Deus antes, e agora só está intensificando as suas orações. Meu querido, Deus está nesse lugar. Deus entra na tua casa com força agora. Jesus vai pegar teus filhos, teu esposo, todos, eu declaro com autoridade, todos os desviados e os que não são crentes serão alcançados pela palavra de vida e de libertação. Deus está agindo no meio da tua casa e da tua família agora. Se creres, verás a glória de Deus. Receba aí essa palavra. Tua casa será alcançada pela salvação que vem do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Deus eterno.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde e nos ajude. Que Deus nos faça temer o seu nome. Que Deus nos ajude a nos curvar diante dele, porque só ele pode fazer isso.